O Su-57 é um caça multifuncional de quinta geração, desenvolvido pela Sukhoi com o objetivo de criar uma aeronave avançada para as forças aeroespaciais da Rússia, substituindo modelos mais antigos e atendendo às necessidades modernas de combate aéreo. Esse projeto foi iniciado como parte do programa PAKA-FA, uma iniciativa de aviação militar russa do futuro, com o primeiro voo de um protótipo em 2010. O programa de desenvolvimento dessa aeronave enfrentou desafios significativos, incluindo atrasos e dificuldades financeiras, além de problemas com tecnologias avançadas necessárias para motores e furtividade. Originalmente, o Su-57 deveria entrar em serviço em 2016, mas a integração oficial em números limitados só começou por volta de 2020. Entre suas especificações técnicas, o Su-57 é movido atualmente pelos motores AL-40 e um F1, com capacidade para alcançar uma velocidade máxima de Mach 2, equivalente a cerca de 2.100 km por hora em altitudes elevadas e um alcance operacional de aproximadamente 3.500 km sem necessidade de reabastecimento. Sua estrutura é construída com materiais compostos, que aumentam a resistência, ajudam na redução de peso e, ao mesmo tempo, contribuem para diminuir sua assinatura de radar. Além disso, o Su-57 deve receber em breve o novo motor Izdeliye 30, que trará a capacidade de supercruzeiro, ou seja, ele poderá voar em velocidade supersônica sem pós-combustão, ampliando sua eficiência de combustível e permanência no ar. Como uma aeronave de combate multifuncional, o Su-57 é projetado para engajar em operações ar-ar, ar-terra e até mesmo ar-mar, com compartimentos internos de armamentos que contribuem para sua furtividade ao reduzir o impacto na assinatura de radar. Esse compartimento pode carregar uma grande variedade de armas, incluindo mísseis ar-ar de curto e longo alcance, mísseis de cruzeiro e bombas guiadas de precisão. Tudo isso torna o Su-57 altamente adaptável a diferentes missões, tanto de superioridade aérea quanto de ataques de precisão em alvos terrestres. O Su-57 também se destaca pela tecnologia avançada em seu radar e sensores. Ele é equipado com o radar de matriz ativa, conhecido como N36 Bayelka, que é capaz de detectar e rastrear múltiplos alvos ao mesmo tempo, cobrindo um ângulo de 360 graus em torno da aeronave. Além desse radar, ele conta com sistemas de sensores infravermelhos e eletroópticos, que ajudam a detectar e rastrear ameaças em diversas condições, mesmo onde os radares podem encontrar limitações. O cockpit é equipado com telas digitais de última geração e controles intuitivos, incluindo head-up displays e interfaces sensíveis ao toque, proporcionando ao piloto uma experiência de controle avançada e facilitando o gerenciamento da aeronave durante missões de combate. Em termos de desempenho em manobras, o Su-57 é projetado para oferecer alta manobrabilidade com vetoração de empuxo e superfícies de controle avançadas, permitindo que ele realize manobras complexas e evasivas que poucos aviões no mundo conseguem realizar. Isso o torna altamente eficaz em combate próximo ou dogfights, onde agilidade e rapidez de resposta são cruciais. Atualmente, a Rússia é o único país que opera o Su-57. Ele foi incluído como parte da Força de Combate Aérea Russa e seu papel é fundamental para a projeção de força da Rússia e a defesa de suas fronteiras aéreas.
Em termos estratégicos, o Su-57 não é apenas uma plataforma de combate, mas também um elemento simbólico do poder aéreo russo em nível global. Ele foi testado em situações de combate real, incluindo a Guerra Civil na Síria, onde a Rússia o utilizou para avaliar seu desempenho em operações reais. Em maio de 2022, fontes russas afirmaram que o Su-57 foi empregado para atacar alvos fora do alcance das defesas aéreas ucranianas, operando principalmente a partir do espaço aéreo russo. Em junho de 2022, a RIA Novosti informou que 4 Su-57 atuaram em conjunto para identificar e destruir sistemas de defesa aérea ucranianos, demonstrando sua capacidade de operar em rede e sua baixa detectabilidade por radares inimigos. Em outubro de 2022, o general russo Sergei Surovikin afirmou que o Su-57 foi empregado tanto em missões ar-ar quanto ar-terra, alegando que a aeronave obteve êxito em ambas as funções. No entanto, a utilização do Su-57 na Ucrânia tem sido limitada, com a Rússia mantendo essas aeronaves principalmente em seu próprio espaço aéreo para evitar possíveis perdas e a exposição de tecnologias sensíveis. Em fevereiro de 2024, relata que um Su-57, escoltado por 2 Su-35, realizou um ataque com mísseis de cruzeiro KH-60 e 9 contra alvos ucranianos na região de Luhansk. Portanto, embora o Su-57 tenha sido empregado em operações na Ucrânia, seu uso tem sido cauteloso e estratégico, visando minimizar riscos e preservar a integridade da aeronave e de suas tecnologias. Comparado a outros caças de quinta geração, como o F-22 Raptor e o F-30 e 5 Lightning II dos Estados Unidos, além do Chengdu J-20 da China, o Su-57 encontra nesses modelos seus principais concorrentes. Entre seus pontos fortes estão a manobrabilidade e a capacidade de carga, embora críticos apontem que sua furtividade é considerada inferior à de outros caças, especialmente o F-22. Questões sobre confiabilidade de motores e qualidade de construção também foram levantadas por especialistas. Entretanto, o Su-57 pode incorporar inovações futuras, como inteligência artificial e sistemas de armas avançados, incluindo tecnologias de laser. O motor Isdelie 30, quando plenamente integrado, deve melhorar significativamente seu desempenho e manter o Su-57 competitivo por mais tempo. Em termos de relevância futura, se a produção e as atualizações continuarem, o Su-57 poderá permanecer um dos principais caças russos nas próximas décadas. De modo geral, o Su-57 é uma aeronave única no campo de batalha, combinando manobrabilidade, capacidade de carga e tecnologias avançadas, porém, ainda não foi testado em combate real contra outras aeronaves ao estilo dogfight. Ele foi desenvolvido pela Rússia em sua corrida para consolidar sua posição como uma das principais potências na aviação de combate e oferece tanto uma ferramenta de dissuasão quanto um atrativo para potenciais aliados interessados em tecnologia de defesa. No panorama global, o Su-57 é um dos poucos caças de quinta geração em operação, simbolizando a presença da Rússia na corrida pela superioridade aérea e representando o poder militar russo no competitivo setor da aviação militar. A produção do Su-57 foi mais lenta do que o esperado devido a restrições econômicas e dificuldades tecnológicas, o que gerou críticas. A produção limitada e os altos custos são questões frequentemente discutidas sobre sua operação. Olhando para o futuro, a Rússia planeja aumentar a produção do Su-57 para equipar suas próprias forças e, possivelmente,
vendê-lo a outros países. Algumas nações, como China e Índia, já demonstraram interesse no modelo, embora nenhum acordo de exportação tenha sido finalizado até o momento. Em novembro de 2024, o caça russo Sukhoi Su-57 fez sua estreia internacional no Air Show China 2024, realizado em Zhuhai. Esta participação marcou a primeira exibição do Su-57 fora da Rússia, destacando a cooperação entre Moscou e Pequim no setor de defesa. O Su-57, pilotado pelo experiente Sergei Bogdan, realizou demonstrações aéreas que evidenciaram sua manobrabilidade e capacidades avançadas, inclusive com manobras que desafiaram as leis da física. Essas apresentações foram parte dos esforços da Rússia para promover o caça no mercado internacional e fortalecer laços com potenciais parceiros. A presença do Su-57 no evento gerou debates entre especialistas e entusiastas da aviação. Alguns elogiaram a iniciativa como um passo significativo para a indústria aeroespacial russa, enquanto outros apontaram críticas relacionadas à qualidade de construção e às alegadas capacidades furtivas da aeronave. A participação do Su-57 no Air Show China 2024 reflete a estratégia da Rússia de expandir a visibilidade de suas tecnologias militares e buscar oportunidades de exportação, especialmente em mercados asiáticos. Além disso, destaca a crescente colaboração entre Rússia e China no domínio da aviação militar. Entretanto, a complexidade tecnológica, os altos custos de produção e os embargos internacionais sobre a Rússia têm sido fatores que dificultam a expansão da presença do Su-57 fora do país. Esse foi mais um Boletim de Guerra e, na oportunidade, queremos mandar um salve especial para cada um de vocês que estão todos os dias fortalecendo nossa audiência. Muito obrigado! E se você sente no coração que pode fortalecer nosso trabalho, convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube. Sinceramente, você não terá muitos benefícios, mas por um valor simbólico, você vai financiar o nosso trabalho solo e será o patrocinador de matérias como essa que você acabou de assistir. Caso contrário, seu engajamento já é tudo. Então deixa aquele like gostoso, comenta e compartilha nossos vídeos, pois com a sua força, vamos crescer e nos tornar um canal gigante no futuro. Vida longa a todos os aliados do Boletim de Guerra.